Olá, sexto professor Gustavo aqui, eu ensino Geografia na Escola Municipal Presidente Antônio Carlos e essa semana nós vamos mais uma vez resolver as atividades do material de complementação escolar. Não se esqueçam que temos um podcast, o link fica aqui em cima. Vocês podem entrar e ouvir a explicação que os professores que elaboraram esse material têm para fazer dele. O material de hoje, mais uma vez, uma página só para vocês exercitarem aí dois conceitos, duas ideias que a gente tem desenvolvido já há algum tempo, que é a ideia de lugar e a ideia de paisagem. Então, logo de cara nós temos duas imagens. Nós temos uma fotografia de um homem numa plantação e a outra a fotografia de uma paisagem com prédios, com VLT, né, fica aqui no centro do Rio de Janeiro, e uma série de outras construções, vias pavimentadas, por aí vai. E o exercício ele vai pedir o seguinte de vocês: identifique o tipo de paisagem que cada imagem apresenta, rural ou urbana. Em seguida, descreva suas principais características. Então, a paisagem do homem na plantação é a paisagem rural. A outra paisagem do centro do Rio de Janeiro é uma paisagem urbana. E quais são as características que fazem a gente diferenciar uma da outra? Existem algumas categorias básicas para a gente diferenciar paisagens rurais de paisagens urbanas. A primeira é a densidade demográfica, a quantidade de pessoas por quilômetro quadrado. As paisagens urbanas elas são mais cheias, as paisagens rurais elas são mais vazias de pessoas. Então, quando a gente vê numa paisagem urbana muitos prédios, a gente imagina que lá moram ou trabalham muitas pessoas. Então, a gente já imagina que lá tem uma densidade demográfica, ou seja, uma densidade de pessoas, ou seja, mais pessoas ocupando cada espaço. A outra característica é a densidade das construções. Então, quando nós temos muitos prédios, muitas casas, igrejas, vias pavimentadas, ruas, né? Por aí vai, a gente tem uma densidade de construções que também denota que nós estamos no espaço urbano, né? Que nós estamos aí no espaço urbano, logo a paisagem fotografada é uma paisagem urbana. Em seguida, a gente tem as atividades econômicas principais. As atividades econômicas principais do campo são o que a gente chama de atividades primárias, principalmente agricultura, pecuária, quando você extrai principalmente vegetais da natureza, né, sem uso de grandes maquinários, você tem o que a gente chama de atividades primárias, que são características do espaço rural. Quando nós temos indústria, comércio, serviços, a gente tem atividades secundárias, que seria indústria, construção civil, e as terciárias. As terciárias seriam comércio e serviços, que são mais características do espaço urbano. Isso quer dizer que eu não posso ter plantações no espaço urbano? Ou que eu não posso ter fábricas ou serviços no espaço rural? Não. Isso quer dizer que no espaço urbano predominam as atividades secundárias e terciárias, indústria, construção civil, comércio e serviços, e que no campo predominam as atividades primárias, extrativismo, caça, pesca, coleta, agricultura e pecuária. Agricultura, né, cultivo de vegetais. Pecuária, criação de animais. Então, em seguida, a gente tem um relato muito legal de uma aluna da rede falando sobre a experiência dela com os arcos da Lapa. E em seguida, a gente tem um enunciado grande, mas quando a gente tem uma pergunta com enunciado grande, a gente lê o enunciado com atenção, mas a gente coloca o nosso foco no comando da questão. E o comando da questão ele é um diferencie. Pede para a gente diferenciar lugar de paisagem. A gente já tem falado alguns vídeos sobre o que significa paisagem, e a paisagem é aquilo que está no espaço geográfico e que nós conseguimos perceber com os nossos sentidos. É aquilo que nós conseguimos ver, os sons, os cheiros. Então, é aquilo que a gente percebe. Quando a gente fala de lugar, a gente está falando de um pedaço pequeno do espaço geográfico que desempenha alguma função e com o qual nós nos relacionamos. Então, quando ela está falando sobre os Arcos da Lapa, quando ela está falando que é o lugar onde ela aprendeu a andar de bicicleta, onde ela ia com a família dela, ela está falando de uma função daquele lugar, ela está falando de coisas que acontecem naquele lugar, e ela está falando do que aquele lugar traz para ela de lembranças, de sentimentos. Então, isso tudo é lugar. O afetivo, o pertencimento, o que está acontecendo ali, algo que faz parte do dia a dia.
Isso tudo a gente está falando de lugar. Paisagem é simplesmente o que a gente consegue perceber com os nossos sentidos, certo? Bom, depois pede para a gente explicar, né, na questão seguinte, o que seria uma paisagem humanizada e urbana. Uma paisagem humanizada é uma paisagem que apresenta elementos colocados ali pelo homem. Por exemplo, naquele exercício anterior, onde a gente tem um homem numa plantação, aquilo é uma paisagem humanizada, porque aquelas plantas não nasceram ali naturalmente, elas foram plantadas. Então tem elementos colocados pelo homem. A outra paisagem, com os prédios, com as ruas, com o VLT, também são elementos humanizados. Então, uma paisagem humanizada é aquela que tem elementos colocados pelo homem ali. Já uma paisagem humanizada urbana é aquela paisagem onde a gente vai ter uma grande concentração de pessoas, uma grande concentração de construções, atividades mais do setor secundário, indústria de construção civil, terciário, comércio e serviços. Beleza? Finalizando, nós temos um desafio para vocês, né? O desafio é o seguinte: essa nossa colega, ela não fez um relato de uma experiência dela com um lugar da nossa cidade? Um relato de poucas linhas, mas um relato rico e muito bonito. Então vocês estão sendo desafiados, vocês estão sendo convidados a fazer a mesma coisa. Vai escolher um lugar da cidade que tem um significado, né? Um lugar que tem uma relação com a sua vida ou da sua família. Então, de repente, pode ser a pracinha que a sua família levava você para brincar quando você era menor. Pode ser o lugar onde você brinca com seus amigos. Pode ser o lugar onde você sempre vai almoçar com algum parente no fim de semana. Então, fica aí a criatividade de vocês. Não tem resposta errada. E não esqueçam de enviar para o materialcarioca@rioeduca.net. Espero ter ajudado. Bons estudos!